Fala, galerinha do bem! Estamos aqui de novo gravando mais uma live, gerando conteúdo para toda a galera que nos acompanha, para nossa audiência, para nossa região. Nós que compreendemos verdadeiramente que se você quiser de verdade que alguma coisa mude na sua vida, você precisa mudar suas atitudes. As suas atitudes dependem primeiro da rede que você anda com as pessoas ao qual você exerce influência em você todos os dias. Se você anda com gente do bem, você vai ter coisas boas acontecendo na sua vida. E se você anda com gente negativa, você vai ter coisas ruins acontecendo na sua vida. Essas lives que a gente está fazendo aqui, elas têm um único e exclusivo objetivo: levar conteúdo de qualidade e mensagem positiva para dentro da sua cabecinha. Tati, mas por que para dentro da minha cabeça? Porque jornal, televisão tá enchendo a gente de porcaria, tá enchendo a gente de problema, de crise, de dificuldade. E se a gente cair nessa vibe mesmo, a gente vai ter muita dificuldade de sair dela. Então, essas lives elas servem para poder te edificar, para poder te deixar ainda melhor, para poder te deixar mais forte, mais alinhado no seu propósito. E é justamente isso que a gente quer provocar em você. Nós vamos ter hoje um convidado mais do que especial, Verdadeiramente, Tati, tô falando Tati, eu nunca imaginei que eu pudesse um dia poder estar batendo um papo com esse cara que sempre foi uma das minhas principais referências enquanto Tati palestrante. Sabe, quando a gente idealiza algumas coisas, a gente precisa criar algumas referências. Entenda que o Tejon sempre fez parte do meu rol de referências. E quando a gente fala de sonho, ontem a gente falando com o Frank Aguiar sobre a história dele, sonho de um sonhador, são coisas que verdadeiramente mostram pra gente que a partir do momento que você quer alguma coisa e você corre atrás, você consegue. Nós estamos o tempo todo buscando incentivar nossos clientes, nossos parceiros, nossos fornecedores a buscarem fazer alguma coisa de diferente para gerar valor à sua cadeia toda, né? As pessoas, as empresas à sua volta. E nós estamos buscando fazer a nossa parte para poder inspirar você a fazer a sua também. E aí a gente começa a compartilhar coisa do bem. Aí a gente começa a compartilhar coisa que vai mudar a nossa vida, que vai melhorar a nossa vida, a nossa história. E não que vai deixar a nossa história para trás. Não tô acostumada a passar batom escuro e agora eu fico olhando para minha boca o tempo todo. Então, dentro dessa live eu quero que você aproveite cada segundo, cada orientação, cada direcionamento desse mestre, desse cara que vai poder ajudar a gente demais. Então eu quero que vocês acompanhem, papel, caneta na mão, fica de olhos aí, ó, acompanhando fixadinhos, porque a gente vai fazer uma das melhores lives da nossa vida, eu tenho certeza absoluta. Eu vou chamar o Tejon para ele entrar aqui com a gente e a gente começar a fazer aqui a nossa live do dia. Ei, que estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, Tejon. Graças ao bom Deus, agora ainda melhor com a sua companhia. Quero iniciar a live aí te agradecendo pela educação, pelo carinho, pela reciprocidade que tem tido conosco desde o pedido aí, né, que foi intermediado pela Kelly, para a gente estar podendo fazer essa live hoje. Espero que a galera curta demais e que a gente possa, verdadeiramente fazer de alguma forma contribuir positivamente com a vida das pessoas. Esse é o nosso principal propósito aí com essa nossa série de lives. Seja muito bem-vindo, Tejon! Legal, Tati. Com a turma toda aí, prazer estar com vocês, para a gente falar aí de intrapreneur. Não é isso? Intraempreender, é isso. Antes da gente falar de empreendedorismo, fala um pouco sobre você, Tejon. Se apresenta para a nossa audiência, se apresenta para a galera. Quero que eles conheçam a pessoa extraordinária que você é. Bom, pessoal, prazer estar com vocês. Parabéns aí a empreendedorismo.
todo, principalmente nessa hora, né, a gente tem que alimentar a cuca. Mas, enfim, eu tenho 34 livros entre autoria, coautoria. Fui diretor de muitas empresas, como o Jornal Estado de São Paulo, professor do aula na França. Meu último livro é O Guerreiros Não Nascem Prontos, né? E agora estou aqui, nesse momento, escrevendo um novo livro, que vai chamar O Poder do Incômodo. A transformação das transformações, né? A mudança da mudança são os incômodos. O incômodo a gente não gosta muito, mas é só quando somos incomodados de algum jeito que a gente se move, a gente se mexe, a gente vai criar, inventa coisa. Então, o novo livro chama O Poder do Incômodo. E, olha, eu já tinha começado isso antes desse coronavírus, e aí estamos aqui no meio de um dos maiores incômodos do século, né, que é o enfrentamento dessa doença. Agora, é importante também que a turma até compreenda que não é nada novo, não. O mundo tem tido muitas transformações a partir exatamente de doenças, exatamente de pestes e de pragas, né? Comecei a buscar os momentos da história da humanidade de grandes mudanças a partir de grandes problemas com doenças, né? Então, você vai lá para 460 anos antes de Cristo, Atenas acabou porque teve lá uma febre tifoide que matou praticamente ali naquele momento 300 mil gregos, né? E a história está cheia de exemplos de transformações no mundo a partir de doenças. Então a gente está vivendo uma, mas atenção, não é a primeira e também não será a última. O que a gente tem que guardar disso é muita experiência e com certeza hoje com uma capacidade científica inimaginável para o pessoal lá do passado. Então, momento de enfrentamento, mas não é fim de mundo, né? Simplesmente experiências aí importantes e nessa hora, mais do que nunca, desenvolver a mentalidade do intrapreneur. E aqui, Tati, vai uma dica aí, se você é funcionário de uma empresa e está em home office, olha, melhor dica que eu te dou, pensa como se você fosse o dono da empresa. Então, manda para o seu patrão, manda para o seu chefe, manda para o empresário, para a pessoa onde você trabalha, ideias, sugestões, ou seja, a atitude intrapreneur de uma pessoa dentro de uma empresa é pensar como dono. Se você pensa como dono e você procura saber como é que é, os segredos da empresa, como é que a empresa vai para frente, como é que ela vai para trás, um dia, se você quiser, você vai estar muito mais bem preparado para ser então um empreendedor. Mas, como a Tati bem nos provocou neste encontro, a atitude intrapreneur, ela é muito inteligente. Está trabalhando em algum lugar? Trabalhe como se você fosse o dono. Por quê? Porque se você pensar como dono no seu emprego, você vai aprender mais rapidamente, se for o caso, né, a ser um empreendedor. Então, Tati, vamos por aí, vamos ver também o que a turma aí tem mais curiosidade de colocar, de conversar, de papo, né? O pessoal está falando muito a respeito de motivação, Tejon. E nesse momento nosso às vezes, de receio, de ansiedade, de instabilidade, da gente não saber o que vai acontecer, muita gente tem sofrido com a falta da motivação, né? Então, a desmotivação ocasionando aí N outros problemas, né? Problema de saúde, saúde física, saúde intelectual, perca de produtividade, perca de foco, dificuldade de relacionamento com a família. O intraempreendedor, uma das características é a motivação. Na sua opinião, como que as pessoas poderiam, neste momento, resgatar as suas motivações, mesmo nessa situação toda adversa que a gente está vivendo? A situação adversa, inicialmente a gente não gosta, mas ela é extremamente motivadora. Quando a gente compreende que as coisas
estão num processo de mudança, e uma crise como essa, ninguém sairá dela do jeito que entrou, sairemos diferentes. Então há uma grande motivação aí, você tem que se motivar para ver como é que você vai fazer quando terminar a crise, tem disciplinas e coisas a fazer durante a crise, tem muito pensamento para desenvolver durante esse momento de superação. Então a grande motivação é a perspectiva de uma esperança positiva para quando terminar o processo da crise. Agora, não é ficar esperando. Durante os processos como esse que a gente está vivendo, você vai encontrar relacionamentos novos, você vai encontrar conhecimentos novos, tem pessoas que não vão continuar com você, outras irão. Então, o momento da crise ele é muito também seletivo. Agora, quem é que supera nessas situações? É um processo de coragem. Coragem é fundamento. O medo faz parte do ser humano. A covardia é a ausência de caráter. Então, coragem. Coragem por quê? Porque você tem que entender que o mundo é imperfeito. Quando a gente entende que o mundo é imperfeito, a gente passa a ter uma grande motivação. Qual é? O seu sentido de vida, a missão. O mundo é imperfeito. Qual é o seu sentido de vida? Aperfeiçoar as imperfeições. Na sua profissão, tem um monte de coisa que todo mundo que é um profissional tem que aprender. Então, é aperfeiçoamento da profissão. Nenhum profissional faz mais nada sozinho. Então você tem que aperfeiçoar a sua capacidade de relacionamento com outros profissionais, com outras pessoas. Você precisa desenvolver a capacidade da ousadia, da criatividade, para criar coisas novas a partir dos desafios de uma crise. Então, o aperfeiçoamento da empresa, o aperfeiçoamento das relações, o aperfeiçoamento da pesquisa, dos estudos, tudo isso é uma grande motivação. E esses desafios externos, eles são fundamentais para provocar a maior de todas as motivações. Eu disse que o mundo é imperfeito. Agora, nós seres humanos somos imperfeitos. Então, quanto maiores são esses desafios, maiores esses desafios, e mais nós não temos medo desses enfrentamentos e procuramos nessas horas as melhores cabeças, o melhor conhecimento, as melhores relações, quanto mais nós fazemos isso, nós vamos encontrar talvez o sentido maior da razão pela qual você está vivo, que é o aperfeiçoamento de si mesmo. Então, viva a crise, viva o desafio, viva aquelas coisas que aparentemente a gente não gosta, e nós vamos aprender que nas coisas que nós não gostamos, tem um monte de coisa que nós vamos gostar e a gente não gostava porque simplesmente não sabia que poderia gostar. Então, a motivação é um sentido. Qual é o sentido pelo qual vale a pena viver? Quando você encontra um sentido pelo qual vale a pena viver, você vai descobrir como. Você vai dar uma volta no mundo, você vai atrás. Quando você tem um o quê, pelo que vale a pena, a gente vai descobrir um como. Agora, como é que eu descubro sentidos na minha vida? Uma dica: prestando atenção em pessoas que, sob as mesmas circunstâncias que você está vivendo, estão motivadas, estão com um grande fôlego, com uma grande vontade de fazer e realizando. Então, descobrimos sentidos, quando adultos, observando pessoas admiráveis. E quando crianças, depende de papai e mamãe. Ensinar a criança, desde pequenininho, a prestar atenção em pessoas admiráveis ali no convívio que ela tem. Por quê? Nós seremos o resultado das pessoas que aprendermos a cultivar e a admirar. Portanto, somos eternamente guerreiros que não nascem prontos, né? E eternamente motivados a partir deste poder do incômodo. Viva o incômodo. Quanto maior ele for, maior e melhor eu poderei ser, desde que não o tema, desde que não me acovarde e desde que eu não siga as pessoas, os mestres, os orientadores errados e negativos. Então é uma hora de seleção, de escolha. Nas crises, seremos o resultado das pessoas com as quais pudermos botar o nosso foco, o nosso olho, a nossa atenção e nos motivarmos também com esses seres humanos que, e pode prestar atenção, gente sob grande dificuldade em qualquer lugar do mundo que você vá, em qualquer situação que você esteja, você vai encontrar sempre
pessoas admiráveis, que se nós prestarmos atenção nelas e partirmos com elas, nós vamos a esse futuro. E aí também tem uma outra descoberta de estudos realizados na Universidade de Harvard sobre a seguinte pergunta: o que eu posso fazer agora, neste instante aqui, com relação ao meu futuro? E a resposta desse estudo foi: o futuro é incerto, o mundo é cheio de acasos, veja agora, né? Quem previu o que nós estamos passando? Ninguém previu, somente ficção científica e um ou outro. Então, o mundo é cheio de incertezas, nós não somos preparados para as incertezas. A única coisa que a gente pode fazer hoje com relação ao futuro é uma só: decidir com quem nós vamos ao futuro. E a tua turma aí está muito bem encaminhada, porque faz parte aí da Tati. Então está num bom caminho do com quem ir ao futuro. Eu comecei falando, Tejon, sobre essa questão das referências e que você, por esses vários anos sendo palestrante, foi uma das minhas principais inspirações. Eu sempre te acompanhei, sempre consumi o seu conteúdo como alguém que está numa posição de imperfeição, sempre buscando aprimoramento. E na posição de humildade, no sentido de eu consigo ser melhor, eu consigo transformar o meu dia a dia em algo que realmente vai fazer sentido para a minha vida e depois para a vida das pessoas. Então, me parece sempre uma pessoa muito congruente. Aquilo que você fala nas palestras, nos seus livros, com aquilo que a gente pode acompanhar e conhecer um pouco de você. Então, para mim, essa questão da referência realmente é algo muito importante. Se a gente não tem referência, a gente acaba se apoiando, talvez, em pessoas que por fora parecem ser muito fortes, muito congruentes, mas nestes momentos, igual que a gente está vivendo, por exemplo, acabam desabando, né? Acabam despencando. Então, você ter as referências certas nesse momento, eu acho que isso que é muito importante. E às vezes as pessoas, elas confundem motivação com felicidade, motivação com alegria. E não tem nada a ver. A motivação é o foco, a determinação que você tem para atingir um objetivo. Então, às vezes, a pessoa vê o outro entristecido, ou mal-humorado, ou irritado, né? Fala, essa pessoa está desmotivada. E, na verdade, não tem a ver a motivação, né? A motivação é o foco para você poder atingir um objetivo. Então, se você vai para sua casa trabalhar home office e você trabalha no foco do chefe, é óbvio que você não vai estar motivada, né? Você vai ter que estar trabalhando para fazer algo que alguma pessoa quer aquilo porque aquilo é importante para ela. Então, eu gosto muito de falar no intraempreendedorismo pela ótica de o que você quer para a sua vida. Independente da sua carreira, do seu chefe, da empresa que você trabalha, do seu salário, da sua condição financeira ou intelectual, o que você quer para a sua vida, porque ali é que você vai encontrar sua motivação, não é na empresa, no chefe, no salário, né? Porque se for, a gente acaba, infelizmente, se frustrando, né? Na grande maioria com as pessoas, e eu não posso deixar a minha vida, né? A minha motivação na mão das pessoas que, né, de alguma forma não vão poder contribuir com ela. O que você acha sobre essa coisa da motivação? Meio que estou no caminho certo? Olha, eu diria que isso tudo, idealmente, começa desde a infância. Então, eu tive uma sorte muito grande. Eu tive 2 pais adotivos que não me permitiram ser covarde, não me permitiram nunca ser vítima, né? E que desde pequeno eles fizeram esta arte. E eles nunca leram livro, eles eram semi-analfabetos. Mas eles fizeram comigo essa arte de me fazer prestar atenção em pessoas. As pessoas da rua, as pessoas do meu bairro. Eu vivia ali na rua Princesa Isabel, perto do Campo dos Santos, ali nos anos 50, 60, onde eu passei a minha infância, e ali foi a minha grande escola. A minha grande escola, então, ela nasce de 2 pais adotivos que fizeram isso tudo de uma maneira muito simples. Uma pessoa que eles consideravam admirável, um vizinho.
uma pessoa que trabalhava na Steven Santos, uma pessoa dali. Eles me chamavam e apontavam essa pessoa para mim e diziam: presta atenção naquele homem, como aquele homem é um homem trabalhador, é um homem correto. Presta atenção naquela senhora, como ela... Então, desde pequeno, eles me mostravam pessoas do meu bairro. E o que acontece quando a gente cresce? Se você está com isso dentro da sua automático do seu neurônio, onde quer que você vá, na escola, não era grande coisa eu lá na área de física e matemática. Mas eu olhava nos amigos da classe e tinha uns 2, 3 que eram muito bons em matemática e em física. Eu me aproximava deles, admirava eles, gostava deles e pedia para estudar junto. Dos 2, 3, um não era muito simpático, o outro, mas tinha sempre um que adorava a ideia. Então, o que acontecia nesse meu automático? Onde quer que eu fosse, eu tinha dentro de mim automaticamente a ideia de um olhar que procurava a pessoa que era a pessoa mais competente naquilo que ela estava fazendo, naquele ambiente que eu estava. E esse foi o segredo da minha carreira. Eu sou filho adotivo, nasci pobre, estudei em colégios públicos, tive um acidente, passei 10 anos semi-internado em hospitais públicos, não tenho herança, não tenho nada. Como é que chegou ao nível que chegou? Não ganhei na loteria, né? Simplesmente porque alguma coisa, desde a minha infância, me conduziu a isso. E eu tive que fazer um grande enfrentamento, que foi um acidente, uma queimadura no rosto aos 4 anos de idade. Então aquilo foi uma grande provocação, foi um grande incômodo. Então eu tive sorte, sim. Estes 2 pais adotivos, Rosa e Antônio, não me permitiam ser vítima. Quando você é proibido de ser vítima, de se sentir como vítima, e no meu caso, tendo que passar por uma situação que era uma situação difícil para o menino, né? Dos meus 4 anos até os meus 12, 13 anos, entrando e saindo de hospitais, era uma situação de enfrentamento difícil, mas era proibido ser vítima. Você tem que prestar atenção nas melhores pessoas e, ao mesmo tempo, você tem que ter coragem. Esses fundamentos foram os fundamentos que me levaram para sempre, me levaram ao longo da vida. Então, o que acontecia? A motivação em mim estava em ser melhor, estava em ter um prazer muito grande de fazer bem feito. E eu me lembro, um dos primeiros momentos que eu senti um grande sucesso na minha vida, já com 16 anos de idade, a vizinha da minha casa foi a pessoa que salvou a minha vida. Ela era professora de violão, me ensinou a tocar violão. E aí eu descobri que com 4 ou 5 acordes, os mesmos, você pode fazer música. E comecei a fazer minhas músicas, com 16 anos de idade. Um amigo, Benito, que hoje está na Alemanha, inscreveu em meu nome essas músicas no Festival de Música Popular. Muito bem, eu fui aceito. Me levaram para o festival, mas eu não ganhei. Eu não cheguei até a final. E quem chegou à final? Um menino, um compositor santista, que eu prestei atenção nele e adorei a música que ele estava fazendo. E quando terminou o festival, eu falei: escuta, cara, posso tocar contigo aí uns dias? Claro, claro que pode. No segundo festival, a minha música esteve entre as 5 melhores. Então, o que acontece com esse processo da motivação? É uma grande vontade íntima do desenvolvimento humano. Agora, eu repito, eu tive um pai, uma mãe, uma família adotiva que me estimulou desde pequeno a estes enfrentamentos. O grande problema que um ser humano pode ter é quando ele não tem a sorte, às vezes, de ter alguém assim. Um pai e uma mãe, pelo contrário, às vezes um pai e uma mãe que, sem querer, então querem bem o filho, lógico, mas sem querer, transformam aquela criança numa vítima. Fica reclamando para a criança do mundo, fica falando mal das coisas, dizendo: olha o que fizeram comigo. E aí você encontra uma pessoa com 22, 25, 27 anos de idade, vítima de um processo equivocado
de criação. Agora, todo mundo que está aqui conosco, que já tem o seu cérebrozinho formado, 20, 22, 25, 30, 35 anos de idade, pode, se quiser, mudar essa história. Né? Porque mesmo essa pessoa, não importa de onde ela veio, ela, se prestar atenção, e se ela chegou até aqui, é porque teve gente muito bacana e muito interessante ao longo de sua vida. Talvez seja o momento, nessa hora aqui da reflexão do coronavírus, da gente rever as nossas relações, a gente rever quem a gente presta atenção. E uma coisa que é muito, muito corrente, eu fui diretor estatutário do Jornal do Estado de São Paulo, da Grosseries, já dirigi empresas com muita gente, né? Consegui desenvolver um trabalho, uma carreira muito rica, e eu via muita gente assim reclamando. Está numa empresa, a empresa tem um monte de coisas boas, mas a pessoa só vê coisa ruim. E uma outra coisa muito interessante que eu observava nas equipes, um profissional ruim, mal de serviço, ele nunca está sozinho. Ele está sempre reunido com outros que são tão ruins quanto ele. E observava que os melhores profissionais, eles não eram procurados pelos piores. Pelo contrário, havia um certo afastamento. Então, a motivação é um compromisso íntimo. Você quer melhorar, você quer ser o melhor profissional do mundo, você quer ser o melhor empreendedor do mundo, você quer ser o melhor professor do mundo. Presta atenção nas pessoas mais admiráveis e trabalhe muito. Então, quando a gente carrega dentro de nós estas coisas, não importa onde você está, não importa com quem você esteja, você vai buscar o caminho e você vai procurar os caminhos. Portanto, motivação, compromisso de vida, sentido de vida. Fundamento número 1, exploda da sua cabeça a ideia de vítima. Olha o que fizeram comigo, olha que não me deixaram, olha aquele lá, olha aquela chefia que me desmotiva. Você não está numa empresa para ficar gostando ou não gostando de chefe. Você está numa empresa para você observar o que ela tem de espetacular, aprender com ela ao máximo e ao profundo. E quem decide quem é o seu chefe é você. Porque, parte do tempo, nós não temos nas nossas vidas os melhores diretores que a gente gostaria de ter. Então, cabe a você, onde quer que você esteja, de escolher quem é o seu mentor, quem é a pessoa que você vai se orientar, vai conversar, porque a vida será sempre feita do olhar que você tem perante ela e não ao contrário. Então, bem-vindos ao planeta Terra. Imperfeito, mas, por outro lado, cheio de coisas para serem melhoradas e aperfeiçoadas. Esse é o desafio, né? Eu acho que essa é a magia da vida, é a gente poder entender que se a gente não tá bem hoje ou não tá fazendo algo bem hoje, amanhã pode ser algo muito diferente, né? E depende de tudo que você disse do foco, né? Aqui tem uma pergunta, Tejon. Como aliviar a pressão do time da empresa que estão apavorados com a pandemia? Então, se você pudesse dar uma dica para alguns líderes, o que eles poderiam fazer nesse momento de pandemia? O que você diria para eles? Bom, a gente está vivendo uma grande crise. Eu já dirigi empresas em momentos de crise, momentos de grandes viradas. O que acontece na crise é uma coisa muito, muito séria. Você vai ver pessoas que, numa situação de crise como esta, elas crescem. Elas elas se engajam. E você vai ver pessoas que eram muito boas na situação normal e que na crise elas se acovardam, elas diminuem, elas fogem. Com relação às pessoas, aos funcionários, ok, dá para entender. Qual é o grande drama quando isso acontece? É o líder, é o número 1. O número 1, numa situação de crise, se ele for um ser humano que se acovarda, que se afugenta, que tem medo, ele leva o grupo inteiro a uma péssima
condição. Então, numa situação crítica, você vai ver grandes líderes aparecerem, você vai ver líderes que eram ótimos até aquela altura, não são mais. É um momento de todas as situações, numa hora crítica, a liderança é a mais exposta. Então, o que acontece, inclusive, em empresas, quando você tem que fazer um turnaround nelas. A empresa foi à falência e você precisa fazer uma grande revirada naquela companhia. A primeira coisa que se faz é tirar a liderança, a presidência que lá estava. Muitas vezes o acionista. Você conclui que os próprios acionistas, os donos, não têm autoridade e não têm competência para fazer a virada na empresa. E aí, mantidos até os acionistas, os investidores colocam recursos para a empresa não acabar e se coloca ali um interventor. Esse interventor vai realizar a virada e vai identificar quem seria o novo líder para aquela situação. Então, quando você tem uma crise, a exposição da liderança é brutal. Isso vale numa empresa, isso vale na sua vida, isso vale numa cidade, isso vale numa nação. Nós estamos agora com um belo desafio, um grande desafio para o presidente Bolsonaro, um desafio impensável. Enfrentar uma situação crítica como esta, ou você cresce e você assume uma competência de liderança muito pressionada, e ali você vai, então, definir procedimentos científicos, você vai cuidar de aspectos humanitários, você vai desenvolver uma vontade, uma competência criadora para a superação, você vai transformar todo mundo em guerreiro dessa situação, reunir o pessoal, novos rumos, novas metas. Enquanto você faz cortes, enquanto você corta problemas de despesa, você ao mesmo tempo não pode parar de vender, tem que criar. Então, a liderança, na hora da crise, ela é vital. Nosso amigo ou amigo realizou, eu diria, olha para cima. Se o número 1 da empresa é uma pessoa que nessa hora crítica, ele tem a coragem do enfrentamento e ele diz, nós vamos sair dessa melhor do que nós entramos, porque nós vamos fazer um monte de coisa que a gente tinha que fazer e a gente fazendo. E nós vamos sair daqui com um time unido, vigoroso, corajoso e forte. Se o número 1 da empresa tem essa pegada, essa autoridade, essa confiança em si e tem conhecimento para fazer, você está num ótimo lugar. Agora, se a liderança é fraca, se a liderança tem medo, se a liderança, ao invés de encorajar, ela acovarda o pessoal, ela desune o pessoal, essa empresa, se for lúcida, teria que colocar líderes que sejam líderes que enfrentem os momentos difíceis. Liderança em momento fácil é muito legal, a maior parte consegue. Liderar em hora difícil da vida, em qualquer circunstância, é duro. Agora, o que tem de bonito na hora difícil? Você vai sair dela com uma força gigantesca. Agora, é todo mundo que consegue? Não. Por quê? Porque isso vai exigir esta luz, vai exigir esta vontade, vai exigir esta coragem. E aqui, novamente, a observação de pessoas inspiradoras. E eu digo que eu tive muita sorte, eu trabalhei com gente maravilhosa. Trabalhei na Jato com o seu Nishimura, quem conhece lá em Pompeia. Aqui é super referência para gente. Eu tive uma sorte danada. Aos 24 anos eu estava trabalhando na Jato com o seu Nishimura. E crise sempre teve, pessoal. Então, nada de ter medo de crise, que sempre teve. Estávamos numa grande crise, praticamente nada se vendia. E eu me lembro que eu cheguei para o seu Nishimura e falei, seu Nishimura, e agora? O que nós vamos fazer? E ele perguntou, nós estamos melhor do que muita gente no Brasil? Eu falei, estamos melhores do que muita gente no Brasil. Ele falou, mas e se a Jato quebrar? Ele disse, se Jato quebrar, Nishimura faz outra. Ou seja, quando você tem uma liderança que não teme este tipo de incerteza que o tempo inteiro a história nos revela que acontece, você está com resiliência. Resiliência significa não temo o mundo.
porque eu sei que ele me pega. Não fico esperando certezas. Agora tem também uma lição para todos nós. E voltando ao velho Nishimura, ele dizia, quando as coisas estão bem, se prepara para quando vai mal. E quando as coisas estão más, é nessa hora que você vai crescer, se você se preparou para o momento da dificuldade. Então, empresa que tem uma reserva de caixa para passar em 90, 120 dias, que pode parar nessa hora, tratar e cuidar dos seus fornecedores, olhar os seus funcionários e atenção funcionários. Nessa hora, um bom líder vai ver também quem é a pessoa com quem ele vai querer fazer a jornada do futuro, porque nessa hora isso vale tanto para o líder quanto para funcionário. Tem funcionário também que se acovarda, que tira o time, então voltamos ao início do nosso papo. O intrapreneur. Neste momento, se você é funcionário de uma empresa e está numa empresa que tem um bom comandante, aparece para o jogo, porque você vai sair, com certeza, promovido desse momento. Eu gosto muito de pensar, Tejon, que as nossas carreiras, as nossas empresas, elas não são o nosso propósito. Não devem ser os nossos propósitos. O propósito é que a gente faz a partir de tudo que a gente conquista profissionalmente falando, né? Então, quando a gente vê empresas que fecham, que falem, e aí o empreendedor vai lá e se ergue, é porque ele tem um desejo acima dele próprio, acima da vontade humana, né? Às vezes o sobrenatural, a vontade sobrenatural é importante. Então, tem muita gente que finge que quer uma coisa, mas ela não quer de verdade. Como que a gente sabe isso? Ela não arregaça a manga para fazer a coisa acontecer, ela fica esperando cair no colo dela, né? E aí eu acho que esse momento de crise é um momento que seleciona demais, tanto líderes quanto profissionais, a reavaliarem muitos papéis, né? Então, acredito que muitas pessoas vão sair fortalecidas desse processo e, com certeza, muitas pessoas vão precisar reinventar as suas carreiras porque não vão conseguir dar continuidade naquilo que deixaram para trás, não. Verdade. O tamanho desse obstáculo vai definir o tamanho da sua pessoa. Agora, não conseguimos sozinhos, novamente. Nós precisamos de aliados, de alianças. Não conseguimos só. Temos que ter um plano já objetivando o amanhã. Não fica querendo voltar ao passado. Não fica assumindo mudou. E para de reclamar. E para de procurar culpado. Você está no momento hoje, estamos todos no momento hoje, neste mega incômodo que é o coronavírus, no momento de point of no return. Não tem mais volta para frente. É daqui para frente com ciência, é daqui para frente com nós, é daqui para frente com um mundo diferente, é daqui para frente com uma globalização que vai ser diferente daquela que nós tínhamos, um mundo que vai ter novas lideranças, muitas vão cair, vão ficar pelo caminho. Então é um momento muito seletivo. Agora, nós aqui, né, nessa conosco, fizesse parte do time que vai dar o salto e que vai para frente. É esse o propósito, né? Esse o motivo das nossas lives, é esse o esforço que a gente está fazendo pessoalmente de poder contatar pessoas como você. Então, essas lives, essas conversas, elas têm justamente esse propósito, né? De um esforço pessoal para poder trazer pessoas inspiradoras como você, para realmente fazer com que as pessoas saiam das suas zonas de conforto e criem, né? E façam alguma coisa diferente. Hoje, o meu raciocínio perante o mundo é imperfeito. Se você espera a perfeição do mundo, você vai se frustrar. Há imperfeição na natureza, há imperfeição no universo, galáxias colidem com galáxias, explodem, meteoros caem, doenças. A história da humanidade com a doença, o que mais matou, doenças, as estruturas políticas, as estruturas dos sistemas. Ou seja, é imperfeito. Agora, ao mesmo tempo em que isso é imperfeito, a grande vontade de ter o aperfeiçoamento.
Perfeito, Tejon. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por a sua ajuda, por você, né, ser uma pessoa tão inspiradora aí, estar contribuindo com o seu conhecimento com a gente, viu? Conte com os caipiras aqui para que você precisar também. Assim termina a nossa live de hoje. A internet não ajuda muito, mas a gente vai tentar da próxima vez trazer o Tejon para poder falar um pouco a respeito sobre o último livro dele, Dos Guerreiros Não Nasce Pronto, que eu acho que vai ser um super assunto para a gente poder sair ainda mais enobrecidos, inspirados, fortalecidos dessa nossa conversa. Agradeço demais a presença de todos vocês, de todos que acompanharam a live. Acompanhe o canal, começa a seguir. A gente tem uma série de bastante surpresas, graças a Deus, para a gente poder trazer para todo mundo aí. Fiquem com Deus, força. Lembra que motivação não é alegria, motivação é foco naquilo que você deseja. Então, para você acordar motivado todos os dias, pense verdadeiramente qual é o seu sonho, o que você verdadeiramente quer conquistar na sua vida, aquilo que é importante, primordial para você, porque se você perder de vista os seus desejos, motivação, felicidade nenhuma, alegria nenhuma vai conseguir te mover para realmente você se tornar uma pessoa melhor. E a gente está aqui nesse mundo, na arte dos imperfeitos. Os imperfeitos, eles crescem, eles enobrecem o nosso dia a dia. Então agradeça a Deus por toda essa imperfeição, porque é isso que faz a gente ser humano. Beijo no coração e nos vemos então na nossa próxima live. Vai acompanhando o canal, porque todo dia, 20h33, como uma meta, eu estou buscando trazer um novo convidado para poder estar conversando com a gente. Como a comunicação está muito rápida, às vezes não dá tempo de preparar a arte, nada mais, mas fica ligado no sininho aí, 20h33, por volta das 20 horas, a gente vai continuar disponibilizando muito conteúdo para vocês. Quem entrou na live e não se cadastrou no Simpla, essa live, essa palestra, ela tem um certificado para você poder apresentar na sua empresa, enfim, para poder contribuir com o seu currículo. Então entra lá na nossa página do Simpla, até às 11 horas da noite você consegue fazer a sua inscrição e amanhã a gente envia no seu e-mail o certificado para você. Fechado?